Olá, tudo bem com você? Eu sou Gisele Santana, mentora em emagrecimento. E hoje vou conversar com você um pouquinho sobre os 5 pilares do processo de emagrecimento e a importância deles no pós-parto. Bem, para você que está chegando agora, né, tá caindo aqui de paraquedas nesse vídeo, eu emagreci 34 quilos num período de um ano. E isso aconteceu justamente após eu ter a minha segunda filha, né? A Alice nasceu em maio de 2020 e em agosto de 2020 eu comecei o meu processo de emagrecimento. Nos vídeos aqui do canal eu compartilho um pouquinho do que eu passei, as coisas que eu acertei. E nesse processo, né, a minha busca por entender o que estava acontecendo comigo, com o meu corpo, com a minha mente, eu fui buscar conhecimentos da programação neurolinguística, né, da PNL, e compartilho aqui com vocês o como a programação neurolinguística me ajudou no decorrer do processo, né? Porque no início eu ainda não tinha as técnicas para aplicar. Enfim, vamos lá. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre os pilares do emagrecimento. E esses pilares fui eu que destaquei, vamos colocar assim, né? Algumas pessoas destacam 3, outros 4. Para mim, né, durante esse meu processo, eu destaco para vocês 5 pilares, né? 5 pontos muito importantes. Que quando um deles falha, o processo não fica de verdade, não é validado, né? Não tem sucesso, ou seja, você não consegue, você emagrece, mas não se mantém magra. Então, primeiro, né, que é de onde surge o nome do projeto, né, que eu falo sobre o Emagreça Sua Mente, o primeiro pilar, na minha opinião, é a mente, tá? É você descobrir como dominar os seus pensamentos e como trazer esses pensamentos a seu favor, tá? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. O segundo pilar é o sono. Você precisa estar descansada para fazer qualquer coisa na sua vida, tá? No processo de emagrecimento, o sono interfere porque quanto mais cansada você está, mais fome você sente. E daí muitas pessoas falarem que conseguem controlar a alimentação até um determinado horário e que à noite tem muita fome. Porque você já está cansada, sua mente já está mais cansada e você acaba comendo para buscar energia. Tá? Vamos falar também sobre isso. O terceiro pilar é a hidratação. Tá? O nosso corpo, ele precisa de água. Né? 75% do nosso corpo é água. E se você não hidrata bem o seu corpo, você acaba comendo mais. Porque muitas vezes você sente sede, mas o seu corpo, né, os sinais de sede são os mesmos sinais de fome. E aí você acaba comendo quando na verdade precisava beber água. O quarto pilar, alimentação. Você precisa ter um olhar especial à sua alimentação. Para quem já está aqui me acompanhando há um tempo, sabe que o meu lema é coma de tudo, mas não tudo, tá? Então eu emagreci esses 34 quilos comendo de tudo, mas sabendo dosar as quantidades. E o último pilar, não menos importante, é o treino. Você precisa mexer o seu corpo, tá? Então, dito isso, né, eu vou falar sobre a importância desses pilares no pós-parto. E por que eu tô falando sobre o pós-parto? Porque foi justamente quando eu decidi que queria ter o meu corpo magro, tá? Então vamos lá. Eu tive meu primeiro filho aos 38 anos, Miguel. E na época que eu engravidei do Miguel, eu estava fazendo muitas atividades físicas, tá? Eu estava pesando aí uns 80 quilos, o que já é mais do que, né, nada, 80, não, do Miguel eu engravidei, eu estava com uns 88 quilos, por aí, 88, 90. Quer dizer que é uma quantidade
significativa. Eu tenho 1,71 m, quer dizer, eu já estava acima do peso, mas eu estava até com um bom condicionamento físico, porque eu estava praticando várias atividades físicas. Na época eu fazia balé, fazia jazz, fazia musculação, enfim. Eu estava com um corpo com uma quantidade boa de massa magra, porém eu estava sim acima do peso. Enfim, isso eu tinha 38 anos, foi em 2016 que ele nasceu, e eu engravidei, oba-oba, né? Uau, vambora, vamos comer. E aí cheguei lá aos 116, 117 quilos, não, 115 alguma coisa, 116 foi dali, 115 alguma coisa. Enfim, Miguel nasceu em dezembro de 2016 e na época eu me sentia muito presa, talvez por sempre trabalhar fora, estudar, né? Aquela correria, né? Que vocês já sabem, quem trabalha fora é mãe, enfim. E de repente me vi ali com um bebezinho, eu tinha medo de sair com ele, enfim. E aí o que eu fazia para distrair a minha mente, né? Eu botava ele no carrinho, ele tinha mesmo que pegar aquele solzinho da manhã e ia caminhar, tá? E de verdade eu fazia isso para passar meu tempo, tá? E por que eu tô contando isso para vocês? Porque hoje, com os conhecimentos que eu tenho, né? Eu vejo o quanto isso foi importante para minha recuperação. E quando eu falo recuperação, não é só recuperação pós-parto, é a recuperação aqui. Porque todo mundo, quando a mulher engravida, é aquela felicidade, aquela alegria. Mas a gente sabe, você que é mãe sabe, que o pós-parto é uma mistura de sentimentos. Porque a gente ama aquele serzinho, mas a gente está cansada, a gente tem que amamentar, tem as dores do parto. Então, assim, tem muitas coisas que a gente passa ali que só quem de fato passou por isso sabe. E me ajudou muito no meu emocional, sabe? Porque eu saía, pegava aquele solzinho com ele, caminhava ali devagar, e isso me ajudou na retenção de líquidos, porque eu estava muito inchada, me ajudou, né, no desinchaço. Eu comecei a beber mais água. Então, nesse momento, eu vejo hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, eu posso dizer para você que está gravidinha ou que já teve o bebê, vai fazer uma caminhada com seu filho, sabe? Mexa o seu corpo. Vai fazer bem para ele, porque era um momento que eu estava ali com ele e tal, e vai fazer bem para você, tá? Enfim, depois que Miguel nasceu, eu ainda fiquei acima do peso um tempo, mas aí comecei a treinar em casa, dei uma olhada para alimentação, emagreci, voltei lá para os 88, 90 quilos. Quando eu engravidei da Alice, né, a Miguel já estava com 3 anos, eu fiquei emagreci, fiquei entre 88, 90, por aí. Quando eu engravidei da Alice, a Alice nasceu em 2020, foi em 2019, eu descobri que estava grávida em setembro de 2019, eu devia estar aí com uns 90 quilos, tá? Quer dizer, já estava também acima do peso. E a Alice nasceu em maio de 2020, né? Eu fui para a maternidade, eu passava de 116 e alguma coisa. E assim, nas 2 gestações eu nunca tive problema durante a gestação em relação a me sentir feia, né? Tem mulheres que eu me achava linda com aquele barrigão. Hoje eu vejo as fotos e falo, caramba, que cara é essa, Gisele? Mas enfim, eu me achava linda, maravilhosa com aquele barrigão. Então eu curti muito a minha gestação. A Alice nasceu em 2020, em maio, no meio da pandemia, né? Não podia receber visitas. E eu ficava em casa aqui com meu marido, meu filho, estava com 3 anos. E eu falo para vocês que da Alice foi um pouco mais difícil, tá? O pós-parto. Por quê? Eu não podia sair de casa, sabe? Então, o pegar sol dela era na janela, né? Eu estava, assim, muito inchada. E aí, na minha cabeça, eu ia fazer com a Alice o que eu tinha feito com o Miguel, de caminhar na rua e tal. E eu não saía, eu tinha medo, né? A Alice não tinha tomado as vacinas, aquela coisa toda. E, além disso, eu comecei a me olhar e me enxergar, assim, muito feia, sabe? Não era aquele corpo que eu queria, aquela não era a Gisele. E aí Miguel estava muito agitado por conta da pandemia, ele preso. Imagina uma criança de 3 anos dentro de um apartamento, né? Quem passou aí por isso vai saber, vai me entender bem.
E Miguel super agitado. Alice um doce, gente. Ela dormia a noite toda, sabe? Mamava ali nos horários. Um doce. Mas eu sabe, tava me sentindo sufocada, presa. Miguel agitado, e enfim. E, mais uma vez, o treino me ajudou demais. No início foi um desafio, por quê? Né? Claro que eu esperei a médica me liberar, tá, gente? A Alice nasceu em maio. Eu comecei a dar os primeiros passos no treino ali em julho, mas nada assim, né? Eu conto a partir de agosto que eu comecei a treinar todo dia, olhar a alimentação, sabe? Mas aquele momento de treino, aqueles 15, 20 minutos, me faziam tão bem, sabe? Aquele suor me fazia tão bem. E por isso que eu destaco para vocês que do processo de emagrecimento, o treino é um pilar muito importante. Porque não é só a questão de... Assim, quando eu comecei, era aquela coisa assim, eu vou treinar para emagrecer, tá? Eu quero emagrecer e sabia que o treino era ali um caminho. Mas eu me sentia tão bem, porque era um momento de realização, sabe? Num dia eu conseguia fazer só um abdominal, no outro dia eu conseguia fazer 2, 3. Então, assim, o que eu posso dizer para você sobre o treino? Você, de repente, vai falar para mim assim, Gisele, eu não gosto de treinar, eu não gosto de suar. Mas modifica a sua mente, sabe? Reprograme a sua mente, emagreça a sua mente. Modifique a sua fala. Ao invés de você dizer assim, eu não gosto de treinar, fale assim, eu vou buscar um treino que me faça bem. Ou então você fala assim, eu vou treinar para me desestressar. Comece a fazer algo, mesmo que para você seja bobo, um treino no YouTube, né? De 12 minutos, que foi como eu comecei. Uma caminhada próxima à sua casa. Algo que mexa o seu corpo. Perceba o quanto isso faz bem para a sua mente. Sabe? É um momento seu, onde você ali vai esquecer os seus problemas. De preferência, nem leve o celular, a não sei que seja para marcar o seu tempo, sabe? Mas busque ser um momento assim de, sei lá, de você sair dali dos seus problemas, dos seus desafios, de qualquer coisa. Limpe a sua mente, que seja um momento de você pensar em você. Coloque metas, se você for fazer caminhada, eu consegui caminhar 100 metros em tantos minutos, amanhã eu vou buscar fazer menos, sabe? Se desafie. E com isso, né, quando você coloca esses desafios nos treinos que você faz, você está trabalhando também a sua mente. E eu comecei a falar do treino, né, mas eu digo que a mente é o primeiro pilar, é aquele que você tem que... Porque é ela que você vai programar, sabe? Eu vou caminhar 15 minutos. Eu vou caminhar 30 minutos. Ou eu vou fazer o treino de 12 minutos. E você vai programar isso na sua mente. Porque você programou na sua mente que você não gostava de treinar. Você programou na sua mente que você não gostava de comer alface. Você programou na sua mente que você não gosta de água. Então você vai buscar reprogramar essas suas falas. Porque, na verdade, você que precisa controlar... Você não é a sua mente. Você não pode ser controlado pela sua mente. Você é que controla a sua mente. Então você tem que colocar na sua mente aquilo que você quer ser. Gisele, mas eu não gosto de água. Não é sobre só o que você gosta. Você não quer ter um corpo magro? Você quer ter saúde? Porque a água não é também só... Eu aqui estou falando em emagrecimento. Mas você tem que perceber que o seu organismo ele precisa da água para funcionar bem. Como estão seus rins? Você já observou a cor da sua urina? Então eu estou falando sobre saúde, sobre qualidade de vida. E quando você coloca na sua mente que você vai beber mais água,
E beber mais água é você começar de pouquinho. Se você não bebe água nenhuma, beber um copo por dia já é mais. Então imagina, eu não bebo água. A partir de hoje eu vou beber um copo pela manhã e um copo à tarde. Uma semana. Consegui? Agora eu vou beber um copo pela manhã quando eu acordar, um copinho de 200 ml. Um copo às 10 horas, um copo... Marque, coloque o celular para despertar. Reprograme a sua mente. Esse é o objetivo. E aí você vai reprogramando a sua mente para fazer aquilo que você deseja. E eu penso que no período pós-parto, isso é maravilhoso. Por quê? A gente está ali com um misto de sentimentos. Em muitos momentos, você fica angustiada porque tem aqueles momentos de cólica. Eu, felizmente, graças a Deus, meus filhos não tiveram, sabe, cólica. Meus filhos são abençoados, sabe? Eu sou uma pessoa muito abençoada. Meu pós-parto, nesse sentido, foi maravilhoso. E a minha questão era interna mesmo, sabe? De angústia, ansiedade, o que eu vou fazer? Eu vou dar conta? Sabe, em alguns momentos eu pensava assim, será que eu nasci para ser mãe? Será que eu tô... Porque eu via Miguel agitado, e eu falava, será que eu programei essa gestação da Alice de forma correta? Será que eu nasci para ser mãe de 2? Será que eu tô sabendo dividir? Enfim, a cabeça da gente fica a mil. E quando você busca focar em outras coisas, sabe? Porque naquele momento que eu focava no treino, eu tirava a minha ansiedade do Miguel. Sabe? Ele estava ali perto de mim, ele estava em casa, mas era um momento que eu tirava ali aquele foco da questão das crianças. E acredite, para os seus filhos estarem bem, você precisa estar bem. Eu hoje fico pensando, se eu não tivesse feito isso, de repente Miguel estaria agora como? Sei lá, eu vejo a relação dele de amor com a Alice hoje tão bonita, e eu penso que isso tudo foi reflexo do que eu decidi naquele momento, sabe? De dar amor aos dois, mas de olhar para mim. Porque conforme eu fui me reestruturando emocionalmente, conforme eu fui reprogramando a minha mente e entendendo que eu precisava cuidar de mim para cuidar dos meus filhos, com certeza o amor que eu dei a eles foi de uma qualidade infinitamente melhor. Porque hoje em dia eu entendo que eu amo estar com eles, eu brinco com eles, mas eu tenho um momento onde eu dedico a mim. E se você é mãe, se você tá aí no pós-parto, se você tá curtindo e curta muito, sabe? Porque todo mundo fala assim, passa rápido e passa mesmo, né? Alice já vai fazer 3 anos em maio. Enfim. Busque cuidar, curtir os seus filhos, mas busque olhar para você. Você precisa estar bem com você mesma. Porque quanto mais feliz você tiver, mais felicidade você vai passar para os seus filhos. E a Gisele, lá de agosto de 2020, não estava feliz. Porque eu olhava para o espelho e eu não gostava do que eu via. Eu não tinha roupa para vestir. A gente estava numa pandemia, eu estava dentro de casa, mas se eu precisasse sair, quando eu precisava ir a médico e tal, eu não tinha roupa, sabe? E eu sabia que a pandemia ia acabar, eu ia querer sair com eles, e aí? E eu ficava pensando, como é que eu vou brincar com os meus filhos? Como é que vai ser a festinha da escola? Eu sempre fui muito vaidosa. E eu ficava pensando assim, a festa do Dia das Mães, como é que eu vou vestida? Sabe, será que eu vou ter roupa para vestir desse tamanho? Eu tava com 110 quilos, gente. Pelo amor de Deus. Eu não estava feliz. E a melhor decisão que eu tomei foi, mesmo sem conhecer esses pilares que eu criei depois, mas eu tô contando para vocês que eu criei porque foi o que eu vivi. Então, eu busquei controlar os meus pensamentos e buscar focar naquilo que me fazia bem. Então, eu comecei, controlando a minha mente, a treinar. Beber mais água, porque ajudava, ali se mamava. Gente, como ajudava na produção de leite, ajudava na minha hidratação e no controle da saciedade. Porque eu conseguia também fazer a gestão da questão da comida, né? Eu via melhor ali, não, agora é o momento da minha alimentação. Não tinha aquela questão, tem que comer por 2. Não tem que comer por 2.
Eu tinha que comer para manter o meu corpo nutrido e amamentar bem minha filha, sabe? Então eu alimentava ela através do meu leite e nutria o meu corpo sem comer exageradamente, sabe? Então eu conseguia ali perceber que bebendo mais água eu conseguia controlar melhor a alimentação. Daí foram surgindo os pilares, olha só. Controle da mente, né? Eu busquei ali controlar a minha ansiedade com o treino, sabe? Buscar entender os meus sentimentos. Eu tô triste por quê? Por que eu tô angustiado? O que eu posso controlar agora? Comecei a beber mais água. Comecei a me alimentar melhor, porque quanto melhor eu me alimentava, melhor o leite, né? E a alimentação da minha filha. O treino, que eu fazia diariamente, porque aquilo ali pra mim, né, era o meu momento relax. De início, gente, não era tão relax assim, tá? Porque em alguns momentos eu tava treinando, o Miguel jogava brinquedo em mim, que ia chamar atenção, subia, eu ia fazer a prancha, ele subia em cima de mim, imagina. Então tinha esses desafios. E acredito que até por conta disso eu comecei a acordar um pouco antes que eles para poder treinar em paz, né? E o outro pilar que é o sono. E isso eu sempre busquei, assim, sabe? Ter essa coisa de dormir bem. Então eu comecei a regular o sono e ali, se dormia cedo, eu ia dormir e trazia Miguel comigo. Então a gente dormia cedo e eu acordava cedo. Eu acordava um pouco antes que eles. Até hoje eu acordo mais cedo e algumas pessoas, se você não me acompanha, eu te convido a me acompanhar lá no Instagram, @GiselleSantanaOficial. E lá eu coloco o reloginho quando eu acordo. E, gente, eu acordo 3h30, 4 horas da manhã. Algumas pessoas falam, como você consegue acordar tão cedo? Mas eu durmo às 8, 8h30. Então, se você fizer as contas aí, você vai perceber que eu tenho de 7 a 8 horas de sono por noite. E isso, pra mim, é o suficiente. Tem muita gente aí que acorda às 6, 7 horas e vai dormir meia-noite, 1 hora. Então, se bobear, eu ainda durmo mais do que muita gente aí que fica abismado com a hora que eu acordo. Então, assim, no pós-parto, principalmente, se você buscar controlar os seus pensamentos, tiver uma boa qualidade de sono, beber bastante água, o ideal, né, o adequado ao seu corpo, cuidar da sua alimentação e parar com essa história de que tem que comer por 2, por 3, sei lá, não, comer o adequado. E treinar. E claro, gente, se você nunca treinou, no pós-parto você não vai, né, sair de acordo, vai na sua obstetra, tá liberada? O que eu posso fazer? Vai numa academia, como eu falei, eu comecei a treinar no meio da pandemia, então eu treinava em casa, tá? Mas se você, né, tem ali alguém que cuide, né, que olhe o seu bebê, sua bebê para você treinar, vá pra academia, faça uma avaliação física, faz o treino direitinho. Se não, coloque seu bebê, sua bebê no carrinho, vai passear no parque, numa praça, perto da sua casa. Isso vai fazer tão bem, aquele solzinho da manhã, vai fazer bem para você, vai fazer bem pro seu neném, pra sua neném. Vai ser um momento de vocês dois e assim, você vai perceber o quanto isso vai te ajudar na recuperação do seu corpo. Veja bem, no aniversário da Alice de 1 ano, eu já estava bem mais magra, sabe? Eu não lembro ao certo o quanto eu estava, foi em maio, mas eu já devia estar aí com uns 80 e pouco. Quer dizer, para quem foi para a maternidade com 116, eu já tinha emagrecido aí uns 20 quilos, 20 e poucos quilos, sabe? Então, no meu aniversário, né, a Alice nasceu, eu tinha 41 em maio, né, eu fiz 42 anos em julho. No meu aniversário de 43 anos, eu já estava com 80 quilos, sabe? Então, eu já tinha emagrecido aí 36 quilos. Olha que alegria. Não tem felicidade maior. E aí eu vou repetir para vocês o seguinte, que eu já falei em outros vídeos, se você já assistiu, você vai dizer que eu sou repetitiva, mas para você que está caindo de paraquedas e vai assistir esse vídeo aqui como o primeiro aqui do canal, eu emagreci com 2 filhos em casa. Minha filha, eu comecei, né, o meu processo, ela estava com 3 meses. Eu faço tratamento de hipotireoidismo e nesse percurso aí, com esse emagrecimento, o meu hormônio diminuiu bastante. Eu ainda tomo hormônio, mas diminuiu muito. Então, no meio de uma pandemia, com 2 filhos em casa, sem poder sair, eu consegui emagrecer 34 quilos no período de 1 ano.
Qual é a sua desculpa? Não tem. Normalmente, algumas mulheres falam assim, eu emagreço enquanto eu tô amamentando, né? Eu emagreci enquanto eu tava amamentando. Parei de amamentar, eu engordei. Aí se parou de mamar, né? Eu parei de amamentar e eu tô aqui, né? Eu hoje contabilizo aí 38 quilos eliminados, vejo uma diferença imensa no meu corpo. Felizmente, eu não tenho nenhuma, sabe? Não fiquei com sabe, aquela pele. Tem gente que emagrece, ó. É claro que aqui eu tô malhando ainda, mas não tenho aquela pele caída, nada, barriga, não fiquei. Por quê? Desde o início eu treinei. Percebe a importância do treino? E você pode escolher uma plataforma de treino, você pode buscar treinos no YouTube, você pode buscar um personal, você pode ir a uma academia. Busque um treino que te dê prazer. Comece com um treino que te dê prazer. Depois, quando você começar a ver aí os seus resultados, você vai querer cada vez mais e mais. Então vamos lá, vamos seguir? Se você está gravidinha, tenha seu bebê, após o nascimento, curta bastante, passou o período, né, de resguardo, foi liberado, siga aí esses pilares. Mente, sono, hidratação, alimentação e atividade física. Se você seguir esses 5 pilares, um pouquinho a cada dia, sem estresse, sabe? Eu treinava de 15 minutos a meia hora, era o que eu treinava por dia. Aliás, é o que eu ainda treino por dia, tá? Então, você vai ter sim bons resultados. Eu emagreci 34 quilos, hoje eu já eliminei 38. Você quer emagrecer o quê? 15, 20, 10 quilos? Você consegue. Só depende de você. Tá precisando reprogramar a sua mente? Tá precisando emagrecer a sua mente? Conte comigo. Deixa aqui nos comentários quais são os seus maiores desafios. Me acompanhe aqui no canal. Se esse vídeo contribuiu, deixe seu like. Ou mande para aquela gravidinha ou para aquela pessoa que teve, né, sua amiga que teve filho há pouco tempo. Mande o vídeo para ela. Fala para ela, dá para emagrecer sim, com 2 filhos, com 1 filho. Vambora, vamos reprogramar a mente para emagrecer. Você é capaz de ter aquele corpo que você tanto sonha. Só depende de você, tá? Deixe seus comentários aqui que eu vou adorar responder a cada um deles. Um beijão e obrigada por ter ficado comigo até aqui.